Porque, por exemplo, nós vemos o atual presidente, se nós formos analisar, ele também já está em campanha política, não é? Sim. Desde o primeiro dia. Então, e aí? Ele vai, por exemplo, sofrer um impeachment? Ele vai ser retirado do poder? Ou vão esperar, não é, que termine este mandato para depois avaliar tudo o que aconteceu? A mesma questão do Bolsonaro, tá? Ora, como você mesma pontuou, Ju, você falou o seguinte, toda a campanha do Bolsonaro foi focada nessa questão do patriotismo, né? Do resgate das cores, do resgate do orgulho de ser brasileiro e todas essas questões. Portanto, a partir disso, como é que efetivamente você vai separar, né, o que era o 7 de setembro e o que era uma campanha política, concretamente? Eu acho que aí existe uma zona cinzenta muito ampla que, para a gente voltar a uma normalidade efetivamente democrática no nosso país, nós precisamos definir os termos de uma forma clara e objetiva, porque enquanto nós não tivermos esses parâmetros, digamos assim, muito bem definidos, qualquer decisão que for tomada, seja para retirar qualquer tipo de mandato, ou até mesmo a questão da inelegibilidade, como aconteceu com o Bolsonaro e o Braga Neto, eu vejo que no futuro isso pode até ser invalidado. Mas, Dani, eu acho que tem um ponto, assim, eu achei, para deixar bem claro, eu achei o 7 de setembro, sob o governo Bolsonaro, eu achei lindíssimo. Assim, acho que foi emblemático, as pessoas com orgulho, de novo, foram às ruas, se fez, sim, um debate sobre nacionalismo, mas ele pediu voto. Agora também, aí se a gente for olhar por essa ótica, a Janja, nesse 7 de setembro, o tempo inteiro assim, né? Então, aí eu concordo quando tu fala, assim, tem uma zona cinzenta e cada um interpreta de um jeito, né? Ninguém sabe mais qual é a lei. Mas o TSE interpretou que estava errado. Então, né? interprete também esse 7 de setembro. Mas acho que é uma questão do timing, né? Pois é, Paulo, e aí? É a questão do timing, o 7 de setembro agora, né? Mais perto da eleição. O que eu enxergo é que, assim, o TSE está colocando limites, está mostrando para a sociedade, olha, estamos de olho e agora a situação é essa. Pegamos alguém aqui de um peixe grande, graúdo, e estamos dando exemplo. Então, você que é político, você que vai estar em campanha daqui a pouco, preste atenção para não fazer a mesma coisa, porque já tem um precedente. Então, que a gente imagina que isso possa servir de exemplo para outros políticos lá na frente, para não cometerem os mesmos abusos, né? Não aparecerem em situações semelhantes, né? Mas você não acha também, Paulo, que isso acaba causando uma certa insegurança e até mesmo um desestímulo para que novas pessoas entrem na política? Por quê? Porque a regra, ela não é clara. De fato, existem zonas cinzentas, né? Mas quando nós temos regras claras e objetivas, aí ninguém pode falar, Exato, eu não sabia. Mas quando o TSE chega e toma essas decisões sem nenhuma regra prévia, clara e objetiva, a partir disso, qualquer decisão, o poder, na verdade, ele é concentrado no TSE e não em atribuir regras claras e objetivas que qualquer cidadão pode seguir, e quando ele entrar e decidir entrar na política, ele vai saber o que fazer. E hoje é extremamente difícil nós tentarmos convencer pessoas boas, pessoas que estão fazendo projetos muito legais na sociedade e falar, poxa, por que você não entra na política? Ela fala, Deus me livre. Dani, né? Eu estava conversando, Paulo, esses dias com um pré-candidato a prefeito, um empresário, um grande empresário. E ele estava falando assim, cara, eu tenho medo de entrar, porque assim que acabar as eleições, se eu não justificar que eu usei uma borracha aqui, eles vão bloquear todos os meus bens. E aí, o que eu faço? Porque existe esse medo agora, tu não sabe, a regra não é clara. Ele estava morrendo de medo de ir para a prefeitura. Porque... No caso do Bolsonaro, ainda tem um facilitador para essa decisão, né? Ele não estava eleito, né? Ele não foi eleito. Então, eu queria entender o que poderia ter acontecido se o resultado desse julgamento fosse o mesmo, seria o mesmo, caso ele estivesse no poder, né? Caso ele tivesse sido reeleito. Então, sabe uma coisa muito interessante que eu lembrei agora, né, porque vocês estão falando das regras que não estão claras, para as eleições municipais do ano que vem, por exemplo, os candidatos não, né? Aqueles que já estão investidos no poder, que vão tentar a reeleição,
poderão fazer o uso de casas, espaços públicos em lives somente se estiverem sozinhos. Vocês viram essa regra? Saiu acho que umas 2 semanas atrás. Viram isso? Não cheguei a ver. Então, porque não está na pauta, tá? É que eu Não, mas só fala lembrei. aí, fala aí, baita assunto. Então, pois a partir do próximo ano, para quem estiver tentando a reeleição, não poderá fazer transmissões de espaços públicos, né? Assim, por exemplo, residências oficiais, palácios, né? Como o Palácio do Governo, por exemplo, né? Não poderia, não, isso não vai poder acontecer. E nem levar para as lives pessoas. Então, por exemplo, tem um prefeito lá de Embu das Artes, por exemplo. O prefeito de Embu das Artes, quando ele estiver num local público, se ele estiver tentando a reeleição, ele jamais vai poder fazer uma live chamando qualquer outra pessoa para ajudar. Só ele sozinho pode fazer a Só live? ele. Por exemplo, não poderia levar... Um candidato a vereador? Não, nem um candidato a vereador, Nem alguém para falar de livro? Não, Vai nem virar aquelas intelectual. campanhas de antigamente, que você aham. aparecia sozinho no vídeo, né? Não Eu só pode. falando de tal, vem aqui pra falar que eu fui ex-prefeito, não sei o que lá, e agora eu vou defender o uso da máquina pública. Não, isso é bobagem. Exatamente. Não, e tem uma outra coisa que eu lembrei agora. Não podem aparecer de maneira alguma em ambientes públicos qualquer símbolo que remeta a alguma religião. Cruz não pode, coisa de budismo não pode, qualquer coisa do candomblé, qualquer imagem que remeta a coisa religiosa não pode. O que eu entendo com isso? Que, de um modo geral, a justiça eleitoral quer colocar freios e não quer suscitar emoções que possam gerar mais polarização ainda. Eu entendo que seja isso. Olha, Ju, eu entendo da seguinte forma, que isso desestimula a participação da sociedade no processo eleitoral. Não é? Quando nós temos a questão das religiões, não é? Eu não vou aqui dizer se eu sou a favor ou contra, mas isso faz parte da nossa sociedade, faz parte da manifestação de cada pessoa, aquilo o que ela é. Não é? Por exemplo, eu não vou pedir para um gay, não é, chegar e falar, olha, não pareça um gay nesta live. Tá? Então, eu não vou chegar para um evangélico e falar, não pareça um evangélico nesta live. Isso vai dar problema. Com certeza, porque você quer tirar a identidade das pessoas e os mecanismos de participação no processo eleitoral. Que eu acho que o que há de mais bonito no processo eleitoral em si é justamente as pessoas se envolvendo nesse processo, escolhendo o seu candidato e falar, eu quero te apoiar, por isso, se eu for fazer live, eu quero fazer live, não é? Eu vou lá distribuir os folhetos, eu vou fazer o que for, porque eu acredito em você. Não é? Então, quando esse tipo de decisão, eu vejo dessa forma, é tentar retirar a participação da própria sociedade e da sua identidade no próprio processo eleitoral. Pois o candidato não vai poder fazer. O que você acha, Paulo? Acho que isso estimula a criatividade das pessoas, né? Você começa a colocar limitação, as pessoas começam a buscar. O Paulo é positivo, né? Gostei dele. Mas para quem trabalha, dentro do ambiente de campanha política, colocou uma marra, mesmo que você for advogado, né? Você põe uma marra, eu vou tentar achar uma fórmula de quebrar essa marra, de transgredir de algum jeito. Então se prepare, porque os caras que trabalham com marketing político já estão imaginando alguma coisa, vão colocar o crucifixo pendurado, vão colocar um broche, vão inventar alguma coisa, né? Vou colocar um turbante, vou inventar algum jeito de burlar isso, porque ficar desse jeito, de certa forma, é até uma provocação. Ah, você não quer que eu faça? Exato. Você não quer que eu faça? Então dá licença, eu vou ficar pensar.